todos. Irmãos, hoje iremos falar sobre a tão sonhada estabilidade financeira, mas uma estabilidade tendo Deus sempre à frente. Você acha que um menino de 16 anos, irmãos, nos dias de hoje, está pensando em ter uma estabilidade financeira futuramente? Lógico que sempre há exceções, mas creio que a grande maioria, irmãos, não está pensando nisso. E estou falando isso porque é justamente o menino de 16 anos que irá nos ensinar a como alcançar essa estabilidade financeira, tendo Deus à frente. Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 diz: Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Uzias, ele tinha 16 anos, como diz a Bíblia, e reinou durante 55 anos. E o que ele fez para alcançar uma estabilidade financeira? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus e começou a buscar a Deus. E naturalmente esta prosperidade, estabilidade financeira veio sobre a vida dele. Ou seja, ele começou a andar conforme a Bíblia estava ensinando a ele. E por que é importante, irmãos, para alcançar uma estabilidade financeira, fazermos o que a Bíblia nos ensina? Porque aqui no versículo 6 diz: Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jaminé, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod, entre os filisteus. Porque sempre haverá obstáculos, irmãos, impedindo que a gente alcance tal prosperidade financeira. E geralmente esses obstáculos, esses muros, somos nós que erguemos, dizendo que o seu salário é pouco, que o seu emprego não presta. Esses são muros, irmãos, que se não tiver Deus, você irá conduzir a sua vida dessa forma e por consequência você não irá poupar nada, não irá alcançar uma estabilidade financeira, porque nada vai estar bom para você. E foi justamente ao contrário disso que Uzias fez. Foi erguido os muros, obstáculos surgiram na vida dele, e ele prosperou porque Deus estava à frente e dando forças para que ele derrubasse esses muros. E diz mais aqui no versículo 9: Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha só o quão ele prosperou tendo Deus à frente. E ele edificou torres. O que seria edificar torres, irmãos? É você saber investir na hora certa e saber poupar na hora certa. Se nós não tivermos isso em mente, irmãos, nós iremos gastar sem freios, sem direção, ou iremos poupar no momento errado e não enxergando que aquele momento é o momento de investir em alguma coisa. E quem nos vai dar esse equilíbrio é Deus. Tanto é que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, é o equilíbrio. Então Deus nos mostra o momento de investir para que a gente alcance mais recursos, e Deus nos mostra o momento de poupar. E foi dessa forma que Uzias, o menino de 16 anos, começou a prosperar. Ele não estava focado neste momento aqui só em conquistas. As conquistas estavam vindo por natural. E aquele que busca a Deus, irmãos, essas conquistas, essas estabilidades que buscamos, ela vem por natural, irmãos. Tanto é que quando nós buscamos a Deus e começamos a conquistar tendo Deus à frente, tanto nós quanto os nossos familiares
eles irão desfrutar dessa estabilidade financeira. Ao contrário das pessoas que focam em conquistas materiais, se tornam pessoas soberbas, arrogantes, né, que só pensa só em si próprio. São energias negativas que vêm na pessoa atraída por coisas materiais. Mas Deus nos prospera tanto financeiramente e principalmente espiritualmente, irmãos. Por isso que é necessário, sim, termos uma estabilidade financeira, mas principalmente tendo Deus do nosso lado. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 4 e 5 diz: não esgote suas forças tentando ficar rico. Olha só, tenha bom senso, ou seja, tenha equilíbrio. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. A palavra de Deus diz claramente: não se esforce em apenas conquistar. Se esforce em ter um espírito em Deus, para que quando acontecer uma luta, você não se perca. É essa que é a riqueza que Deus quer nos ensinar. Estarmos preparados para os dias maus. Porque todos, irmãos, com a força, se focar, pode até conquistar uma estabilidade financeira. Mas o que irá diferenciar uma pessoa que conquista na força e pelo agir do Espírito Santo é as lutas. Uma pessoa que conquista uma prosperidade, uma estabilidade financeira tendo Deus, quando surgirem as lutas, a pessoa vai saber lidar com elas. Mas uma pessoa que conquista na força, quando surgir as lutas, vai entrar em depressão, vai pensar em se suicidar, vai tratar mal a sua esposa, não vai saber conviver com familiares, com pessoas, porque a arrogância e a soberba vai estar conduzindo a vida dessas pessoas. Meus irmãos, e diz mais aqui no livro de 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Olha só o que diz. Versículo 17. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que é abundantemente nos dará todas as coisas para delas gozarmos. Vou repetir, irmãos, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que é abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Olha só, irmãos, Deus nos dá uma estabilidade financeira e nos dá um espírito renovado para que nós e os nossos familiares desfrutem de tal estabilidade. E diz mais aqui no versículo 18, que façam bem, enriqueçam em boas obras, olha só, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Resumindo, a nossa riqueza não está aqui na terra, nossa riqueza está lá no céu. Então toda a estabilidade que buscarmos aqui na terra, nós temos que buscar ter uma estabilidade para que a gente alcance a nossa salvação no reino de Deus. Então a riqueza de Deus, irmãos, ela é espiritual. Tanto é que a palavra de Deus diz: pensai primeiro nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Amém, irmãos? Então este é o caminho para alcançar uma estabilidade financeira. Não é no conto de fadas, irmãos. Haverá lutas, haverá obstáculos na sua vida. Mas pode ter certeza, você tem sim que buscar uma estabilidade financeira. Mas não se esqueça de Deus, porque Ele é que irá te dar forças para que quando surgirem os obstáculos, surgirem os muros, Ele irá te dar condições para que você vençam esses obstáculos e vençam as lutas também espirituais. Amém, irmãos?
Então guarde essa palavra no coração e vamos sim buscar uma estabilidade financeira, mas nunca se esqueça de buscar a Deus. O menino de 16 anos buscou e conquistou os seus sonhos. Amém? Mas se você for ler mais à frente, você viu que a soberba entrou no coração dele e tudo que foi conquistado se perdeu. Leia Crônicas capítulo 26 inteira e entenda a importância de estarmos com Deus e as consequências de depois das conquistas deixarmos Deus. Leia lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Guarde essa palavra no coração, pois ela será luz para os nossos caminhos.